queridos! Sejam bem-vindos a mais uma programação da nossa mocidade. Eu já peço a você que você abra aí a sua Bíblia para nós lermos juntos Apocalipse 4, versículo 11. Vamos ler juntos Apocalipse 4, 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que Deus maravilhoso é esse, que é tão poderoso e é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e poder. E a gente vai cantar sobre esse Deus Santo agora, dizendo que a honra pertence a Ele, e cante juntamente conosco. Louve ao Senhor.
Muito boa noite, meu irmão, muito boa noite, minha irmã. Eu quero aqui agradecer a Mocidade, quero agradecer a diretoria da Mocidade, ao Mateus, muito obrigado pelo convite. E é um grande privilégio estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês e repassando o que Deus já falou ao meu coração, transmitindo a vocês ao que Deus já falou ao meu coração. E eu quero convidá-los, sem mais delongas, para nós abrirmos as Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 5, e nós leremos do verso 12 ao verso 20. Essa será a nossa exposição, nós vamos fazer o encerramento do livro de Tiago, né? O encerramento da exposição do livro. E leremos o texto, capítulo 5 do livro de Tiago, verso 12 ao 20, diz assim: Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Então nós nos atentaremos aqui a esse texto, irmãos, e nos depararemos com os 3 conselhos que Tiago deixa para nós. São 3 conselhos que Tiago nos remete para meditarmos, para pensarmos. O primeiro conselho está no verso 12, e o conselho é cumprir os mandamentos de Deus. Cumprir os mandamentos de Deus. Eu vou ler de novo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Mas aonde está o mandamento aqui? Além de Tiago falar para não jurarmos nem pelo céu, nem pela terra. Aqui nós veremos o terceiro mandamento de Deus, que está registrado lá em Êxodo capítulo 7, Êxodo capítulo 20, verso 7, que diz assim: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui, nesse contexto, irmãos, os judeus, eles tinham o costume de fazer juramentos, citando o céu e a terra, jurando pelo céu e pela terra. Isso numa forma de tirar o nome de Deus, para não cair nesse mandamento, de não tomar o nome do Senhor em vão, porque eles sabiam que poderiam não cumprir aquilo que eles estavam jurando, não cumprir aquilo que eles estavam prometendo. Então, para não cair nesse mandamento, não cair nessa transgressão de não cumprir o mandamento do Senhor, de tomar o nome do Senhor em vão, então o Tiago alerta para que não seja feito isso, para que não seja feito esse juramento, porque eles faziam de uma outra forma, jurando pelo céu e pela terra, no sentido de não colocar o nome de Deus, como se isso fosse uma forma de evitar essa transgressão. Só que o Senhor Jesus, ele combate esse mesmo juramento que é feito lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 33 ao verso 37, diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos.
Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então, irmãos, aqui é uma compreensão muito clara do que Tiago quer dizer, que na verdade é repetindo o mandamento do Senhor, que é repetindo o ensinamento do nosso Senhor Jesus, em que os judeus não poderiam jurar, porque eles faziam fazendo ênfase aos céus e à terra, mas isso fazia referência ao próprio Deus. Então eles, querendo ocultar o nome de Deus, estavam fazendo referência a Deus. Como o trono de Deus está ligado ao céu e os seus pés não os estrados da terra, então não tinha como fugir dessa regra. Eles estavam tentando fazer uma coisa que realmente não tinha como. Dando continuidade aqui ao verso 13, aqui vem o nosso segundo conselho. Segundo conselho se chama ore, não deixe de orar. Não deixe de orar. Está alguém entre vós sofrendo? Diz o verso 13. Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Irmãos, nós temos duas aplicações nesse contexto desse verso 13. Está alguém entre vós sofrendo? Alguém entre vós sofrendo tem duas implicações. Você está sofrendo? Você pode estar sofrendo. Ou você conhece alguém que está sofrendo? E eu repito a pergunta, você está sofrendo? Você está passando por um momento de sofrimento? Se você estiver passando por um momento de sofrimento, ore. Se você conhece alguém que está em sofrimento, ore. Agora, se você não conhece quem está sofrendo, é bom que conheça. É bom que você exerça o amor fraternal para com seus irmãos, para que você venha orar por eles. Então, procure exercer a comunhão entre os irmãos para que você ore pelos seus irmãos que estão sofrendo. Não deixe que o distanciamento seja um fator de distanciamento social, de distanciamento na comunhão, de distanciamento entre os irmãos, mas que possamos continuar próximos em oração, em comunhão, em desfrutar da companhia, seja virtual ou de forma até mais cuidadosa, pessoal, mas não deixemos que haja distanciamento entre nós, irmãos. Precisamos conhecer os nossos irmãos, aqueles que estão sofrendo. Se você não conhece alguém que está sofrendo, procure saber quem está sofrendo e compartilhe com essa pessoa a dor dela e ore com ela e ore por ela. Agora é interessante também, se você está sofrendo, ore. Por que orar? Quando você ora, você se humilha diante de Deus. Quando você ora, você se coloca abaixo da vontade de Deus. Aquilo que é a vontade dele, a soberania dele, você se coloca abaixo desse patamar. Então, você vai alcançar do Senhor a vontade dele para a sua vida. Mas como assim? Se eu estou em sofrimento, eu tenho que buscar de Deus a vontade dele? Sim, você tem que buscar a vontade de Deus para a sua vida. Quando você ora e você se humilha diante de Deus, você fala ao seu Senhor, você fala com o seu Senhor, você está dizendo para o seu problema que você serve a um Deus que é maior do que qualquer problema, que você serve a um Deus que é todo-poderoso, que é criador dos céus e da terra, que é dono de todas as coisas, que é soberano sobre a sua vida, que é soberano sobre os seus problemas, que é soberano sobre qualquer causa que você esteja passando. Então, quando você ora, você não dá atenção ao seu problema, mas você dá atenção a Deus. Você deixa o seu problema de lado e foca em Deus. Foca no Senhor. Meus irmãos, não venhamos a nos desanimar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades,
porque elas são comuns, são corriqueiras. Não deixaremos de ter problemas nesse mundo, teremos muitos e muitos problemas. Mas a diferença é o que fazemos com esses problemas. Se tomamos eles para nós mesmos ou se colocamos eles nas mãos de Deus, se depositamos nas mãos de Deus. Então ore, entregue os seus problemas a Deus. Alguém está alegre? Cante louvores. É tão bom desfrutar da comunhão com os irmãos, momentos de felicidade, momentos de alegria. Esses são fáceis da gente fazer. Esses são fáceis e são gostosos. Que momento bom a gente teve daquele momento de louvores da live que a mocidade fez com os louvores. Momento bom demais. E são bons esses momentos. Agora esse momento, ele tem que se repetir na hora do sofrimento. O crente tem que ser feliz na hora do sofrimento. Não quer dizer que você está passando por uma tristeza, por um sofrimento, por um abatimento e você tem que estar sorrindo. Não, de forma hipócrita, de forma nenhuma. Mas no sentido de que na hora do sofrimento você tem que lembrar que você serve a um Deus em que você pode descansar e que Ele é o seu porto seguro, o seu refúgio na tribulação. E nele você pode descansar. Então entregue-se ao Senhor, ore, confie, descanse no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor em oração. Verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Se alguém estiver doente, tem todo o direito, biblicamente, de chamar o presbítero para orar com ele. Então, se você estiver doente, não se isole, não se tranque. Chame os presbíteros da sua igreja. Chame os nossos presbíteros, porque isso é competência deles. Eles devem orar, eles têm autoridade bíblica para orar pela sua vida com imposição de mãos. Aqui quando fala, e estes façam oração sobre ele, o sobre ele é com a imposição de mãos, meus irmãos. E com óleo, ungindo com óleo. Ungindo com óleo nesse sentido aqui, se olharmos para o momento aqui em que Tiago escreve esse texto, há duas formas em que o óleo era manuseado, de forma medicinal e de forma espiritual. De forma espiritual, uma forma simbólica. E hoje no nosso meio não há consenso da forma em que deve ser usado o óleo. Tá? Não é errado usar o óleo, mas não há o consenso de como deve se usar o óleo, se de forma medicinal ou se de forma simbólica, espiritual. Mas isso não vem ao caso, nós não vamos perder tempo com isso, porque a ênfase do texto não é o óleo, não é a imposição de mãos, mas é a oração. O importante é orar, não a forma com que se ora. Não deixe de orar e não deixe de pedir oração quando você necessitar de oração. E a oração, verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-á perdoados. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. O Senhor não está prometendo a cura. O Senhor não está prometendo que o seu problema ou a sua enfermidade será resolvida por conta da oração. Porque, às vezes, há momentos em que Deus permite você passar por sofrimentos, que Deus permite você passar por enfermidades, para que o seu coração seja transformado. E esse processo acontece no momento da oração também. Porque quando a gente ora, quando a gente coloca a nossa vida diante de Deus, o que muda não é a atitude de Deus. Quando a gente pede, a gente não está pedindo para Deus mudar a atitude dele ou mudar a situação, mas é para nós mudarmos em Deus, para que nosso entendimento e o nosso coração seja conforme a vontade de Deus, não conforme o nosso querer. Então, por isso nós nos humilhamos em oração, porque nós tiramos a nossa vontade e fazemos a vontade de Deus. Nós ficamos sujeitos à vontade de Deus. E os seus pecados, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Meus irmãos, um comentário.
há pecados, há doenças que derivam do pecado, mas nem toda doença é derivada do pecado, tá? E é por isso que é importante a presença do presbítero, tá? Porque às vezes há um pecado que necessita ser tratado. E o presbítero, notando isso, ele vai tratar isso com a pessoa, pode tratar isso com você. Mas como eu disse, nem toda doença é fruto do pecado. Ela pode ser um decreto de Deus para a sua vida, assim como foi na vida de Paulo. Então, tudo nos leva a crer que o espinho na carne que Paulo carregava era uma doença. Então, não olhe para qualquer tipo de doença e fale e pense que é algo espiritual. Nem sempre. Pode ser um decreto de Deus para a sua vida, para Deus trabalhar algo em seu coração. Mas, resumindo, ore. Ore. Esse é o conselho. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orais um pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Não sei se os irmãos já tiveram essa prática de confessar um para o outro o seu pecado, mas isso é muito interessante, meus irmãos. Eu já tive essa oportunidade e é muito bom desfrutar da comunhão, dividindo o pecado com o seu irmão. Quando você faz isso, não que você deva pedir perdão, confessar para que ele vá pedir perdão pelos seus pecados. Não, de forma alguma. Aqui é para você dividir com ele aonde você está errando e ele dividir com você e vocês dois juntos, contritos em oração, buscar o perdão de Deus, buscar a reconciliação com Deus, buscar uma nova atitude com Deus. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então não deixe de suplicar ao Senhor, não deixe de orar. Do verso 13 até o verso 18, nós veremos somente oração, somente oração. Verso 17, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu paro aqui para fazer uma observação. Nós vemos Elias fazendo algo extraordinário, várias coisas extraordinárias na Bíblia. E a gente pensa, como que esse homem ora e as coisas acontecem? Como que esse homem fala e as coisas acontecem? Será que ele tinha poder? De forma nenhuma. Ele era homem como nós. Ele era pecador, ele sentia medo, ele sentia tristeza, angústia, alegria. Nós sabemos que Elias fugiu com medo de morrer. Irmãos, isso prova o pecado em seu coração, isso prova os seus sentimentos, os mesmos que nós carregamos hoje. E orou, dando continuidade ao texto, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Verso 18, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Foi o poder da oração. Elias tinha o poder da oração, por isso aconteceu essas coisas? De forma nenhuma. Lá em 1 Reis, quando descreve esse acontecimento, nós vemos que isso foi um propósito de Deus. Deus manifestando a sua graça. Deus revelou a Elias que isso aconteceria. E por isso Elias orou. Esse foi o segredo de Elias. Esse era o segredo de Elias. Ele sabia a vontade de Deus. E por isso ele orava naquele mesmo sentido em que Deus já tinha falado com ele. Seria muito bom, irmãos, se nós orássemos no mesmo sentido em que Deus fala conosco. Se nós vivermos e orarmos no mesmo sentido que Deus fala conosco, como? Como ele falava com Elias, Deus fala conosco através da sua palavra. A sua palavra está escrita para nós lermos. Então leia a palavra de Deus e você vai saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é a vontade de Deus para mudar a sua vida, para mudar os seus planos. Não são os seus planos que Deus vai fazer, é os planos dele. Basta você se humilhar em oração.
para você compreender os planos de Deus. O nosso Senhor Jesus, que é o nosso maior exemplo, é o nosso único exemplo, estava lá no monte e ele ora a Deus e pede: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Neste momento, o Senhor Jesus, Rei, soberano, Deus, ele se sujeita à vontade de Deus em oração. Por que você não se sujeita à vontade de Deus em oração? O que está faltando? Que Deus tenha misericórdia da sua vida e você agora se arrependa da sua atitude de não orar a Deus. Ore a Deus em nome de Jesus. Que você tenha o mesmo sentimento e a mesma atitude do Senhor Jesus. No momento da adversidade, o Senhor Jesus orou. Então ore, não deixe de orar. Não deixe que o desânimo, não deixe que a tristeza, não deixe que o isolamento social, não deixe que a pandemia, que os medos desse mundo, que as coisas desse mundo venham interferir na sua vida de oração. Ore. Esse é o conselho. Eu já falei essa palavra mais de 20 vezes. Ore, porque esse é o conselho principal do livro de Tiago. Tiago começa falando em oração nesse livro e termina falando em oração. Então ele dá ênfase para que você entenda que você precisa ter uma vida de oração. E os meios de oração, nós estamos trabalhando todos eles aqui. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Tudo é no tempo de Deus. A resposta da oração é no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus. A vontade de Deus nós já trabalhamos aqui. É ela que prevalece. É a vontade de Deus que vai prevalecer. Então ore conforme a vontade de Deus e espere no tempo de Deus. Não espere que seja feita a sua vontade, mas a vontade de Deus. Último ponto que nós trabalharemos aqui. Verso 19 e 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Terceiro ponto, pregue. Pregue, não deixe de pregar. Se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, quem é esse alguém? Esse alguém é você. Você vai converter alguém, você vai converter o coração de alguém, você vai mudar a vida de alguém? De forma nenhuma, você não consegue fazer isso nem com você mesmo. Mas você pode ser usado por Deus. Que aqui o sentido dessa palavra converter quer dizer o seguinte, que você não vai mudar o coração da pessoa, mas você pode trazê-la para junto de você, para os caminhos de Deus. Você pode pregar para ela, mostrar para ela a verdade. E a verdade vai fazer diferença na vida dela e ela vai vir para o mesmo caminho que você está andando. Então pregue. Pregue para aqueles que se desviaram e para aqueles que estão desviados. Pregue. Você conhece os eleitos? Não. Mas pregue, porque Deus conhece. E Deus quer usar a sua boca para falar com os eleitos dele. E se alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele. Meus irmãos, eu li um livro do Spurgeon, que é uma de suas pregações, um dos seus sermões, e no final do seu sermão, Spurgeon diz uma coisa muito interessante. Se nós tivéssemos consciência de como é o sofrimento no inferno, de como será o sofrimento no inferno, nós pregaríamos muito mais o Evangelho. Nós pregaríamos muito mais a palavra de Deus. Ele usa um exemplo que eu achei interessantíssimo. Pense na maior febre que você já teve. Você ficou doente e está com febre. Aquela febre de 40 graus. Você está passando muito mal, aquela febre que te derruba, te deixa na cama. Você não tem ânimo nem para levantar, você não consegue nem se arrastar. Você está muito mal, suando. Agora pensa nessa mesma febre multiplicada
10 vezes mais. E isso não por algumas horas, mas por toda a eternidade. Meus irmãos, se nós compreendermos como será o sofrimento no inferno, nós pregaremos muito mais o Evangelho de Deus. Para aqueles que amamos, para aqueles que conhecemos e para os que não conhecemos. Ao olharmos para qualquer pessoa nesse mundo e vermos que ela está sujeita a esse sofrimento eterno, como nós não nos comoveremos para pregarmos o Evangelho? Como não oraremos por essas pessoas? Não deixe de orar, não deixe de pregar. Ore. E a alma dele, e salvará da morte a alma dele, e cobrirá a multidão de pecados. Cobrirá a multidão de pecados quer dizer o seguinte: aquele que você pregou e ele se arrependeu dos seus caminhos errados e voltou para a presença do Senhor, quando ele estava lá, certamente ele cometeria muitos outros pecados, multidões de outros pecados. Mas quando a pessoa se arrepende e volta para os caminhos de Deus, multidões de pecados deixam de ser cometidos. Multidões de pecados deixam de desviar outras pessoas. Porque uma pessoa que peca, e peca muitas vezes, às vezes ela carrega muitas outras pessoas. E isso tudo é evitado quando há a pregação do Evangelho. Então, eu quero incentivar você a cumprir os mandamentos de Deus, a cumprir as ordenanças de Deus, ao que Ele deixou para você na palavra dEle. Eu quero te incentivar a orar mais, a orar no momento do problema, no momento da doença, no momento da aflição, no momento da dificuldade, e se alegrar. E, por fim, eu quero te incentivar a pregar. Como pregar nesse momento de pandemia? Como pregar nesse momento de isolamento? Você vai sair na rua pregando? Acredito que não. Mas você pode usar as redes sociais. Você pode usar o método mais fácil que Deus te deu. Quantas pessoas você pode alcançar através das redes sociais, através do WhatsApp? Meus irmãos, não deixem de pregar. Não deixem de pregar. Esses são os 3 conselhos finais da carta de Tiago. Eu espero que o seu coração seja transformado, seja reanimado, reavivado como o meu coração foi. Que Deus abençoe a sua vida.